Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua casa. Eu peço a Deus, neste momento, que derrame luz, proteção e serenidade sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero te alertar com carinho sobre algo que muita gente faz com boa intenção, mas sem orientação. A cruz, o símbolo mais sagrado da nossa fé, não é decoração e nem amuleto que funciona por quantidade ou por lugar. Dependendo de onde e de como ela está na sua casa, você pode estar, sem perceber, perdendo a reverência e esvaziando o sentido desse sinal. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns, os lugares que devem ser evitados e como corrigir isso com paz, para que a cruz volte a ser, de verdade, fonte de bênção no seu lar. A informação mais importante, que quase ninguém explica com clareza, é esta. A cruz não foi dada a nós como um objeto de poder que funciona por quantidade ou por posição estratégica, e sim como um sinal sagrado que pede reverência, fé e coerência de vida. Quando a cruz é tratada como amuleto, ou colocada de modo desrespeitoso, acontece uma inversão silenciosa. Em vez de conduzir o coração para Cristo, ela vira decoração automática, superstição e até ocasião de irreverência. E isso pode, sim, travar a vida espiritual da casa, não porque Deus esteja negando amor, mas porque nós mesmos estamos reduzindo o sagrado a um truque, como se a graça fosse um mecanismo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a viver a fé com mais segurança e profundidade, aproveita agora e verifica se você já está inscrito no canal e se deixou o like. Isso faz esse tema chegar a mais pessoas que amam a Deus, mas nunca receberam orientação prática sobre essas coisas do dia a dia. Eu quero te conduzir por isso com calma, sem medo exagerado e sem superstição, mas também sem suavizar o que precisa ser corrigido. Porque é possível ter uma casa cheia de símbolos cristãos e, ao mesmo tempo, um ambiente pesado, conflituoso, confuso. E é justamente aí que muita gente se espanta. Mas eu rezo, eu vou à missa, eu tenho cruz em todo lugar, porque as coisas não melhoram. A resposta, muitas vezes, está na forma como o sagrado está sendo tratado dentro do lar. A cruz é o lugar do amor de Cristo levado ao extremo, é o sinal da redenção, é a memória viva do sacrifício. Quando a gente a coloca em situações indignas, mesmo sem maldade, estamos educando o coração para a indiferença. E a indiferença, aos poucos, seca a reverência. Eu me lembro de uma visita pastoral que me marcou muito. Fui chamado para abençoar uma casa onde parecia que tudo tinha entrado em curto-circuito. Brigas constantes, irritação no ar, cansaço que não passava, dificuldades financeiras em sequência, doenças recorrentes, e um tipo de tristeza que não era só fase ruim, era como se o lar tivesse perdido o gosto de ser lar. Era uma família católica, gente simples, que tentava fazer o certo, rezava o terço, ia à missa. Só que havia algo desalinhado, como um instrumento afinado por fora e desafinado por dentro. Quando entrei, reparei numa coisa que, à primeira vista, poderia até parecer zelo. Havia cruzes por toda parte. Só que colocadas de um jeito que doía de ver. Uma cruz grande encostada no chão do corredor, onde as pessoas passavam por cima o tempo todo. Outra em cima da geladeira, coberta de poeira, misturada com papéis, contas e tralhas. No quarto do casal, uma cruz pendurada atrás da porta, de modo que toda vez que abriam, a porta batia nela. E o que mais me entristeceu? Uma cruz colocada no banheiro em local totalmente impróprio, tratada como se fosse um enfeite qualquer. Perguntei com cuidado à dona da casa, uma senhora sincera, dessas que você percebe que querem acertar, porque ela tinha distribuído as cruzes daquele jeito. E ela respondeu com aquela frase que eu já ouvi mais vezes do que gostaria. Foi uma amiga do grupo de oração, ela disse que quanto mais cruz eu espalhar, mais proteção eu crio, que eu fecho as entradas. E ali meu coração apertou, porque eu vi uma coisa muito comum. Uma boa intenção virando superstição. E superstição é perigosa justamente porque ela se veste de fé, mas por dentro não confia em Deus, confia em métodos. A cruz não fecha a entrada como se fosse uma trava espiritual. Quem guarda a casa é Deus. A cruz é um sacramental, um sinal que nos remete ao Senhor, que desperta a oração, que lembra nossa identidade cristã, que nos chama à conversão. Ela não funciona como objeto automático, nem como peça de xadrez espiritual que a gente posiciona para ganhar a partida. Quando a cruz vira isso, a pessoa começa a colecionar símbolos, mas perde o centro. Cristo vivo, a vida de oração, os sacramentos, o perdão dentro de casa, a caridade no cotidiano, o combate aos vícios, a vigilância do coração. Conversei longamente com aquela família. Não com bronca, mas com firmeza e ternura, porque o sagrado pede as duas coisas.
Expliquei que reverência não é frescura religiosa, é educação do amor. Do mesmo modo que você não coloca uma foto de alguém que você ama no chão para pisarem, você não trata a cruz, que representa o maior amor da história, como um objeto qualquer. A cruz precisa de dignidade, de lugar limpo, estável e visível, sem ser batida, escondida, suja, esquecida. Menos cruzes, mais bem colocadas, com mais sentido. Foi isso que fizemos: retiramos o excesso, recolocamos as cruzes em lugares apropriados, limpamos, consertamos o que estava quebrado, e fizemos a bênção da casa com seriedade, chamando todos para renovar o coração. Aos poucos, o clima foi mudando. Nem tudo virou um milagre instantâneo, porque a vida tem processos, mas a paz começou a reaparecer como quem volta para casa depois de muito tempo. E é por isso que eu digo, não é a quantidade de cruzes que importa. É a reverência, o lugar, o cuidado, e principalmente a atitude interior. A cruz, quando honrada, educa a casa inteira. Ela lembra que ali existe perdão, existe renúncia do orgulho, existe amor que serve, existe Deus no centro. Mas quando ela é jogada, pisada, batida, misturada com banalidades, ela vira um lembrete diário de descuido com o sagrado. E o coração aprende o que os olhos veem. Na próxima parte, eu vou começar a listar, com explicação bem prática, os primeiros lugares onde a cruz não deve ficar de jeito nenhum, e como corrigir isso sem cair em medo, sem fanatismo e sem transformar devoção em superstição. E se você já percebeu que talvez exista alguma cruz na sua casa em lugar inadequado, faz uma coisa simples agora. Escreve nos comentários "vou corrigir hoje" e me diz em qual cômodo você tem mais dúvidas. Também compartilhe este texto com alguém da família, porque às vezes a pessoa ama a fé, mas nunca recebeu esse tipo de orientação e está errando por pura ignorância. Na parte 1 eu te mostrei o núcleo da questão. A cruz não é um dispositivo que funciona por quantidade, nem um amuleto que você posiciona como se estivesse montando um mapa de proteção. Ela é o sinal do sacrifício de Cristo, e por isso, precisa ser tratada com reverência, ordem e sentido. Agora eu vou entrar, com toda clareza, nos lugares que você deve evitar, não para gerar medo, mas para proteger o que é sagrado de cair no costume irreverente. E já adianto algo que muita gente ignora. Em vários casos, o erro não é ter a cruz no cômodo X, e sim a forma como ela fica ali, a altura, a proximidade com situações de exposição, sujeira, pancadas, ou a mistura com coisas que tiram dela o lugar de honra. O primeiro lugar onde você nunca deveria colocar uma cruz é no chão ou em qualquer posição tão baixa que possa ser pisada, chutada sem querer, esbarrada com o pé, varrida como se fosse um objeto esquecido, ou passada por cima no fluxo da casa. Isso acontece mais do que parece. Cruz encostada no rodapé do corredor, cruz apoiada atrás de um móvel, crucifixo guardado no canto até o pendurar, cruz caída embaixo de uma mesinha e ficando ali por dias, como se não tivesse importância. Às vezes é acidente, claro. Mas o que transforma acidente em problema é a permanência do descuido. Porque o símbolo do Cristo crucificado, quando fica no nível dos pés, se torna, na prática, um objeto qualquer que a casa aprende a ignorar. E a vida espiritual é muito sensível a esse tipo de hábito. Não porque Deus esteja procurando um motivo para castigar, mas porque nós vamos nos treinando para tratar o santo como trivial. Existe também um erro específico que parece religioso, mas é uma superstição perigosa. Colocar cruz embaixo de tapete, no chão da entrada, em corredores, achando que isso fecha a passagem contra o mal. O que era para ser sinal de amor e de redenção vira um tipo de barreira mágica. E aí, além do desrespeito físico de pisar ou passar por cima, existe o desrespeito interior de reduzir a cruz a mecanismo. A cruz merece um lugar de honra, onde o olhar se eleva e o coração se lembra. Aqui está o preço do meu resgate. Em termos bem práticos, se você tem cruz muito baixa, reposicione. Se não dá para colocar acima dos olhos, pelo menos na altura do rosto, num ponto estável, visível e protegido de impactos. A casa precisa olhar para a cruz, não atravessar a cruz com os pés. O segundo lugar que exige cuidado muito claro é o banheiro. Eu sei que algumas pessoas fazem isso com boa intenção, dizendo: eu quero que Cristo esteja em todos os ambientes. Só que aqui entra uma distinção importante que a tradição cristã sempre preservou com sabedoria. Deus está em todo lugar, sim, mas nem todo lugar é apropriado para colocar visivelmente um objeto de devoção. O banheiro é um espaço de necessidades corporais e de intimidade física. Mesmo sendo algo normal da vida, ele é um ambiente associado à exposição, dejetos, odores, umidade, e frequentemente a um tipo de desatenção inevitável. Colocar ali a cruz,
principalmente em posição próxima ao vaso sanitário ou em locais de uso direto, não educa a reverência. Pelo contrário, acostuma a pessoa a conviver com o sagrado de forma automática, como se fosse decoração neutra. E tem um ponto ainda mais prático. Umidade constante deteriora madeira, enferruja metal, mancha, cria mofo. Com o tempo, o crucifixo vira um objeto sujo e degradado. E aí você acaba normalizando o símbolo central da fé coberto de desgaste e descuido. O correto, se a pessoa quer manter um lembrete de oração naquele entorno, é ter, por exemplo, um pequeno versículo ou uma frase de piedade em local apropriado fora do banheiro, como no corredor, ou manter a cruz em outro ambiente e cultivar ali a consciência de Deus com oração interior. Se existe cruz no banheiro, a correção é simples e imediata. Retire e coloque em lugar digno, onde possa ser venerada, preservada e respeitada. O terceiro erro muito comum é tratar a cruz como objeto misturável com qualquer coisa. Cruz no meio de papéis, recibos, perfumes, quinquilharias, enfeites aleatórios, caixas, utensílios. Cruz jogada em gaveta junto com chaves e moedas. Cruz enfiada numa estante, espremida entre coisas que não têm relação com a fé. O problema não é a estante em si, mas a mensagem que isso comunica. A cruz é só mais um item. E esse hábito, devagar, vai desacralizando. Um lar cristão precisa de sinais claros. Aqui existe um lugar para o sagrado. Pode ser simples, não precisa ser cenográfico. Pode ser uma parede com um crucifixo bem colocado, limpo, íntegro. Pode ser um pequeno canto de oração com a cruz ao centro, uma Bíblia, um terço, talvez uma imagem de Nossa Senhora. Mas é importante que a cruz não pareça perdida no meio do mundano. O sagrado não precisa de luxo, precisa de distinção. Aqui cabe uma orientação que ajuda muito. Crie um lugar próprio. Não estou falando de montar um altar enorme. Às vezes uma mesinha discreta, um aparador limpo, uma prateleira só para o que é da fé já muda tudo. O ponto é, quando alguém olha, entende. Não é decoração, é devoção. E quando isso fica claro, a casa toda se organiza por dentro também. Porque o espaço educa a alma. O quarto lugar inadequado, e esse é extremamente frequente, é atrás de portas ou em locais onde a cruz apanha. Porta abrindo e batendo, guarda-roupa encostando, quadro que cai, passagem estreita onde as pessoas esbarram. Mesmo que não exista intenção, o símbolo fica sendo agredido fisicamente todos os dias. E além do risco de quebrar, existe um simbolismo triste. Você abre a porta e a cruz desaparece, você fecha a porta e a cruz volta, como se Cristo fosse empurrado para trás. A cruz deve estar visível e estável, num ponto em que ela cumpra o seu papel de lembrar, de elevar, de chamar a oração. Se a cruz está num local onde ela vive escondida, ou onde ela vive tomando pancada, esse lugar não é adequado. Reposicione para uma parede lateral, um ponto fixo, um espaço em que ela não seja tocada pelo movimento comum da casa. E aqui eu quero te fazer um convite bem direto e prático. Dá uma volta rápida pela sua casa ainda hoje e observa 3 coisas em cada cruz. Ela está limpa? Ela está inteira? Ela está num lugar digno e estável. Se você encontrar uma cruz atrás de porta, muito baixa, caída, ou misturada com bagunça, não adie. Pequenas correções feitas com fé e reverência podem mudar muito o clima espiritual do lar, porque você está reensinando a casa a olhar para Cristo com respeito. Na parte 3 eu vou continuar com outros ambientes e situações que exigem discernimento, inclusive um ponto delicado que quase ninguém aborda. Quando a cruz é colocada de um jeito que gera constrangimento e confusão dentro do próprio matrimônio, e como ajustar isso com naturalidade e equilíbrio, sem puritanismo e sem banalização. E antes de eu seguir, me ajuda com uma coisa. Muita gente assiste, aprende, se beneficia, mas nunca se inscreve. Então confere agora se você já está inscrito no canal e ativa as notificações, porque é assim que você fica sabendo quando sair vídeo novo e não perde as próximas partes dessa orientação. Se esse tema te tocou, deixa nos comentários em qual cômodo você vai fazer a primeira correção e compartilha com alguém que tem cruz em casa, porque isso pode evitar erros que a pessoa comete sem perceber. Agora eu vou avançar para outros pontos em que muita gente erra sem perceber, porque o problema nem sempre é o cômodo, e sim o contexto. Existem lugares em que a cruz até poderia estar presente, mas do jeito que a maioria coloca, ela acaba ficando suja, esquecida, usada como adorno comum ou exposta a situações que banalizam o sagrado. E aí aquilo que deveria levantar o coração para Deus vira apenas mais um objeto no cenário da casa, sem força interior, sem reverência, sem sentido. E quando a fé vai ficando sem reverência, o lar começa a perder, aos poucos, aquela atmosfera de paz que nasce da presença de Cristo no centro.
Um desses lugares que pedem muita atenção é a cozinha. Não porque cozinhar seja profano ou errado. Pelo contrário, alimentar a família é um ato de amor, e o cotidiano também pode ser oferecido a Deus. Só que a cozinha, na prática, é um ambiente de fumaça, gordura, vapor, respingos e acúmulo inevitável de resíduos. E a cruz, quando fica perto do fogão, da pia, ou de locais onde se cozinha o tempo todo, rapidamente perde o cuidado. Fica engordurada, amarelada, manchada, tomada por poeira pegajosa. E o que isso comunica? Comunica que o símbolo central da fé ficou exposto a um desgaste que poderia ser evitado. Pior, que a pessoa se acostumou a olhar para a cruz suja como algo normal. Isso não é um detalhe pequeno. A forma como tratamos um símbolo sagrado educa o nosso coração. O coração aprende com o ambiente, aprende com o olhar, aprende com o que repetimos todos os dias. Existe ainda um outro aspecto. A cozinha costuma ser lugar de pressa, barulho, conversa prática. Faz isso, pega aquilo, resolve isso, movimento constante. Não é um ambiente naturalmente voltado para contemplação e silêncio. E a cruz, quando é colocada com sentido, não está ali para decorar. Ela está ali para chamar a lembrança de Cristo, a oração, a gratidão. Isso até pode acontecer na cozinha, sim, mas do jeito mais prudente. Uma cruz bem protegida, em local alto, distante do fogão e da pia, sem risco de respingos, e com manutenção constante para estar limpa. O que não faz sentido é deixar a cruz no lugar onde ela inevitavelmente vai ficando suja e esquecida. Se você quer um sinal de fé na cozinha, pense mais em algo discreto e bem cuidado, ou transfira a cruz para um lugar onde ela possa ser venerada com mais recolhimento, como a sala, o corredor ou um cantinho de oração. Outro ponto que precisa de discernimento, e pouca gente fala sobre isso com sinceridade, é quando a cruz vira instrumento de aparência e não de devoção. Isso pode acontecer dentro de casa também, mas acontece muito em ambientes de trabalho, comércios, escritórios e negócios. Não é errado um cristão colocar uma cruz no local onde trabalha. Pode ser bonito e até uma forma de testemunho pessoal. O problema é quando a cruz é usada como estratégia para passar uma imagem e conquistar confiança de forma automática, como se fosse um selo de marketing religioso. A cruz não é ferramenta de persuasão comercial. Ela é o sinal do Cristo que se entregou. Então a pergunta que cada um precisa se fazer, com honestidade diante de Deus, é simples. Essa cruz está aqui porque eu quero lembrar a mim mesmo que devo agir com justiça, verdade, caridade, paciência e honestidade. Ou está aqui para eu parecer mais confiável sem necessariamente viver aquilo que ela representa? Deus vê a intenção. E a fé autêntica sempre busca coerência. Se a cruz no seu ambiente de trabalho é discreta, bem colocada, e acompanha uma vida de retidão, ela é um lembrete santo. Mas se ela vira enfeite chamativo com finalidade de atrair ou manipular a confiança alheia, isso já deixa de ser devoção e entra num terreno perigoso. Usar o sagrado para fins que não são sagrados. Agora eu quero tocar num tema delicado, mas necessário, porque muita gente confunde orientação prudente com moralismo, e não é disso que se trata. É sobre respeito e sensibilidade. No quarto do casal, por exemplo, é perfeitamente bom ter uma cruz. A cruz pode ser um sinal de proteção, de consagração do lar, de lembrança de que o matrimônio é chamado ao amor fiel e sacrificial. Só que existe uma posição que costuma gerar desconforto e até confusão interior em muita gente. Quando o crucifixo fica exatamente em frente à cama, em posição central, como se estivesse encarando diretamente a intimidade do casal. A intimidade conjugal, dentro do matrimônio, é santa e faz parte do plano de Deus. Não é algo sujo. Mas ela é íntima, reservada, e existe uma diferença entre Deus estar presente espiritualmente em toda a vida do casal e colocar um símbolo sagrado visível numa posição que produz constrangimento psicológico. O que acontece com muitos casais é que isso gera uma mistura ruim. Ou a pessoa começa a sentir culpa desnecessária por algo legítimo, ou então, para se livrar do incômodo, ela passa a ignorar a cruz, como se fosse um quadro comum, e aí o símbolo perde, para ela, o caráter de reverência. Nenhuma das duas coisas é saudável. A solução é simples e equilibrada. Se você quer a cruz no quarto, coloque em um lugar digno e sereno, como acima da cabeceira, ou numa parede lateral, num ponto de oração, sem essa sensação de exposição. Assim, a cruz continua sendo lembrança de Cristo e do amor, sem invadir a privacidade de forma simbólica. E aqui entra uma regra que vale para tudo. A cruz deve ajudar a ordenar a vida espiritual, não bagunçar a mente, não gerar medo, não criar obsessões. Fé madura traz paz e clareza, não confusão. Outra situação muito comum, e que parece pequena,
mas é grande. É quando a cruz fica em local onde é tocada ou batida repetidamente, como já falamos com portas, mas também com armários, cadeiras, corredores estreitos, áreas de passagem onde todo dia alguém esbarra. Isso vai criando um hábito corporal de empurrar a cruz para o lado, ajeitar com pressa, endireitar sem reverência, como se fosse um objeto incômodo. E o corpo também educa a alma. Quando o gesto é sempre de empurrar, bater, ajustar com pressa, a pessoa vai perdendo aquela atitude interior de recolhimento. Então vale a pena fazer uma revisão bem prática na sua casa. Onde estão as cruzes? Alguma delas está num ponto em que vira obstáculo ou objeto apanhando? Se estiver, não espere quebrar. Reposicione com calma, limpe, firme na parede de modo seguro, e deixe-a num lugar que convide ao olhar e ao respeito. E eu quero acrescentar uma coisa que dá muita paz às pessoas quando elas entendem: Deus não está procurando um detalhe para pegar você. Isso não é uma caça a erros. É uma educação da reverência. O foco não é viver com medo de consequências, e sim viver com amor e ordem diante do sagrado. Quando você ajeita a cruz, limpa, coloca num lugar digno, você está dizendo sem palavras: Senhor, tu és o centro desta casa. E isso muda o ambiente por dentro, porque a família aprende a se orientar para o alto. Na próxima parte, eu vou entrar num ponto que precisa ser dito com respeito e clareza. Quando as pessoas misturam símbolos e práticas diferentes no mesmo espaço de oração sem discernimento, e como um católico pode agir com coerência de fé sem desrespeitar ninguém. Vou explicar também como cuidar de cruz quebrada, antiga ou muito danificada, para não tratar o sagrado como lixo comum, e como ensinar as crianças a respeitarem a cruz sem transformar isso em rigidez ou medo. E já que você está acompanhando até aqui, me diz uma coisa nos comentários: qual foi o detalhe que mais te surpreendeu até agora? Cozinha, quarto ou ambiente de trabalho? Isso ajuda a entender o que mais acontece nas casas e também orienta os próximos temas. E se você conhece alguém que vive dizendo quanto mais cruz, mais proteção, compartilha com carinho, porque às vezes a pessoa está cheia de boa intenção, mas precisa de direção para não cair em superstição. Existe um ponto que precisa ser tratado com muita delicadeza e, ao mesmo tempo, com muita honestidade. Quando a cruz, que é um sinal cristão, começa a ser usada dentro de uma lógica de energia, combinação de forças, mistura de símbolos e outras práticas que não pertencem à fé católica. Eu não falo isso para atacar ninguém, nem para desrespeitar outras tradições religiosas. Toda pessoa merece respeito. Mas, se você escolhe viver a fé católica, é importante ter clareza do que a Igreja ensina, porque a falta de clareza é exatamente o que cria confusão dentro de casa. E confusão espiritual quase sempre começa assim. Não com uma grande maldade, mas com pequenas concessões, pequenas misturas, pequenas ideias que parecem inocentes, e quando você percebe, já deslocaram Cristo do centro. Muita gente monta um cantinho em casa e coloca ali o crucifixo junto com cristais, pedras de proteção, objetos para harmonizar ambiente, amuletos variados, símbolos que representam caminhos espirituais diferentes e até coisas ligadas à superstição. E a pessoa faz isso dizendo: eu só quero o bem, eu só quero proteção, eu só quero paz. O desejo é bom, mas o caminho precisa ser coerente. Para um católico, a cruz não é mais uma peça num conjunto de recursos espirituais. A cruz é a declaração de que Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o centro. Quando você coloca a cruz como se ela fosse apenas um item entre outros, você, sem perceber, transforma a fé em um cardápio. Pega um pouco daqui, um pouco dali, mistura tudo e espera que funcione. Só que a fé cristã não funciona como mistura de ferramentas. Ela é relação, é confiança, é entrega, é vida sacramental, é oração, é conversão do coração. E aqui entra uma verdade prática. Muitas receitas religiosas são, na realidade, ansiedade disfarçada. A pessoa está com medo, quer controlar o invisível, quer garantir que nada de ruim aconteça, e então começa a colecionar objetos, rituais, combinações, regras estranhas, como se isso fosse blindagem. Só que a cruz não foi dada para alimentar controle. Ela foi dada para ensinar confiança. Ela nos lembra que Deus nos ama, que Cristo venceu o mal na raiz, e que a proteção real não é uma técnica, é uma vida orientada para Deus. Quando você reza, perdoa, busca os sacramentos, vive a caridade, vigia seus hábitos, corta aquilo que te destrói por dentro, isso sim constrói um lar forte espiritualmente. A cruz, bem colocada e bem venerada, ajuda nisso. Ela aponta para a direção certa. Ela não substitui a direção. Por isso,
Se você tem em casa um espaço de oração, a melhor atitude é simplificar e purificar, no sentido de deixar claro o que aquele espaço é. Se é um espaço católico, ele pode ter a cruz, uma Bíblia, um terço, uma vela, imagens de santos e de Nossa Senhora, coisas que conduzem para Cristo e para a vida cristã. Quando começam a entrar símbolos que têm outros significados espirituais, a pessoa já não sabe mais o que está professando ali, e a casa começa a viver um embaralhamento interior. E o problema do embaralhamento é que ele enfraquece a fé. Você ora, mas não sabe com que coração ora. Você pede paz, mas alimenta a insegurança. Você quer bênção, mas vive em dúvida sobre onde está o centro. E, nesse cenário, a cruz vira só um objeto, quando deveria ser farol. Outra coisa que precisa ser corrigida em muitas casas é a cruz tratada como peça descartável. Às vezes a cruz quebra, às vezes o crucifixo cai, às vezes a madeira racha, o metal oxida, a imagem se solta, e a pessoa joga no lixo comum como quem joga uma embalagem. Mesmo que não seja por desprezo, isso educa o coração para o desrespeito. Se uma cruz está quebrada e você consegue consertar, conserte com calma, com cuidado, sem pressa. Se não dá para consertar, o caminho mais prudente é levar para a paróquia e pedir orientação. Em muitas comunidades, os sacerdotes sabem orientar a forma mais respeitosa de descartar objetos sagrados, justamente para que não sejam tratados como coisa qualquer. E mesmo antes de levar, é bom guardar a cruz num lugar limpo e digno, não largar no fundo da gaveta com bagunça, nem deixar jogada em cima de armário. E aqui eu quero acrescentar um detalhe que muda completamente a forma como a cruz vive dentro da casa, o modo como a família se relaciona com ela no cotidiano. Existe um hábito simples, antigo e muito bonito, que muita gente perdeu. Ao passar por uma cruz em casa, fazer um pequeno gesto interior de reverência. Não precisa virar teatro, não precisa ser um ritual rígido. Pode ser apenas um sinal da cruz bem feito, pode ser uma frase curta dita no coração, pode ser um Jesus, eu confio em vós, pode ser um agradecimento. O importante é que a cruz não se torne invisível para quem mora ali. Porque quando ela se torna invisível, ela vira decoração. E a decoração não converte ninguém. Já a lembrança viva de Cristo, essa transforma a atmosfera. Com crianças, isso é ainda mais importante. Criança aprende pelo que vê e pelo que toca. Se a cruz vira brinquedo, se vira objeto de pegar e largar, se vira peça para brincar de faz de conta, a criança não está sendo culpada, ela está sendo ensinada, sem palavras, a tratar o sagrado como comum. O caminho não é assustar a criança nem brigar com dureza. É educar com carinho. É explicar com palavras simples o que é a cruz, porque ela é especial, porque a gente não joga no chão, porque a gente não bate, porque a gente não mistura com bagunça. E é também dar exemplo. Porque nada forma mais do que o exemplo. Uma casa onde os pais tratam a cruz com respeito forma filhos que respeitam, sem trauma, sem medo, sem exagero. Reverência não é pânico. Reverência é amor com ordem. E para não cair no outro extremo, eu preciso dizer também: cuidar da cruz não significa virar fiscal da casa, nem criar uma obsessão por detalhes. O objetivo não é viver tenso. O objetivo é recolocar sentido. Se você descobrir que errou, você corrige. Simples. Se você perceber que uma cruz ficou suja num lugar inadequado, você limpa e reposiciona. Se você tinha um costume supersticioso, você abandona e substitui por oração verdadeira. Se você misturou símbolos sem discernimento, você organiza e assume uma direção clara. E, se tiver dúvidas, é sempre sábio conversar com um sacerdote de confiança. Fé madura não tem medo de orientação. Pelo contrário, ela cresce com direção. Na parte 5, eu vou fechar com aquilo que eu prometi lá no começo. O lugar mais perigoso, o erro mais ignorado, que parece pequeno, mas tem um peso simbólico enorme dentro de muitas casas, e vou te mostrar como corrigir isso imediatamente de um jeito simples, sem drama, sem superstição e com muita paz. E se você está acompanhando até aqui, me conta nos comentários como é o seu cantinho de oração hoje, mesmo que seja só um espaço pequeno. Esse tipo de partilha ajuda muita gente que quer começar, mas não sabe por onde, e também faz essa mensagem alcançar outras famílias que estão precisando reorganizar a fé dentro do próprio lar. Agora eu cumpro o que prometi. Existe um lugar que muita gente considera neutro, quase invisível, e por isso mesmo é o mais perigoso de todos para a cruz dentro de casa. Não porque exista um feitiço acontecendo ali, mas porque ele revela e alimenta a pior coisa para a vida espiritual de um lar: a indiferença e a vergonha do sagrado. O lugar mais perigoso para colocar uma cruz é onde ela fica esquecida, escondida e tratada como tralha,
como se Cristo tivesse que morar no canto da casa, atrás do que não importa. E isso pode acontecer de várias formas bem concretas. A cruz guardada numa gaveta no meio de moedas, chaves e cabos. A cruz enfiada atrás de quadros e objetos, fora da vista. A cruz deixada em depósitos, áreas de serviço, armários altos acumulando poeira. A cruz provisoriamente encostada atrás de móveis por semanas, meses, até anos. É o tipo de descuido que não faz barulho, não causa choque imediato, e justamente por isso vai criando um hábito silencioso. A fé vira detalhe, o sagrado vira acessório, e Cristo deixa de ser centro para virar canto. Percebe como isso é diferente de um erro pontual, como a cruz cair no chão sem querer. Um acidente pode acontecer. O grave é quando o coração se acostuma e diz, depois eu resolvo, e o depois nunca chega. A cruz ali, abandonada, vira símbolo de uma casa em que o sagrado não tem prioridade. E quando o sagrado perde prioridade, outras coisas assumem o trono, mesmo sem intenção. O estresse, o rancor, a pressa, a vaidade, as mágoas guardadas, os vícios que ninguém quer enfrentar, os ruídos que ocupam a mente o dia inteiro. A cruz, que deveria ser um lembrete de amor sacrificial, de perdão, de entrega e de confiança, passa a ser só um objeto que existe em algum lugar. E uma fé que existe em algum lugar costuma não ter força para sustentar o lar nos momentos difíceis. É por isso que eu digo que esse é o erro mais ignorado. Não é tão chocante quanto colocar um crucifixo no banheiro ou no chão do corredor. Não chama atenção. Só que ele deseduca a alma diariamente. Porque o lar aprende uma mensagem sem palavras. Cristo pode ficar escondido. E isso, com o tempo, vira estilo de vida. Cristo fica escondido nas decisões, nas conversas, nas escolhas, no modo como o casal se trata, no modo como os filhos aprendem a lidar com o mundo. A casa continua dizendo sou cristã, mas já não respira o evangelho com naturalidade. E como corrigir isso imediatamente, sem drama e sem superstição? Com um gesto simples, concreto e cheio de sentido. Escolha uma cruz principal para a casa, de preferência um crucifixo que esteja íntegro e bem cuidado. Se estiver sujo, limpe com carinho. Se estiver quebrado e der para consertar, conserte com reverência. Se não der, separe para levar à paróquia, e não trate como descarte comum. Em seguida, coloque essa cruz em um lugar estável, visível e digno, num ponto onde a família realmente passa e pode olhar. Para muitas casas, a sala é o lugar mais adequado, numa parede de destaque, em altura que não seja baixa e nem vulnerável a pancadas. Para outras, um pequeno canto de oração, mesmo que seja uma prateleira limpa e simples, pode ser o coração espiritual do lar. O importante é que a cruz não esteja escondida e nem misturada com bagunça. Ela precisa falar por si. Aqui há fé, aqui há Cristo, aqui existe um centro. Depois disso, faça algo ainda mais importante. Dê à cruz um sentido vivo no cotidiano. Não precisa de cerimônia longa. Mas vale muito fazer um minuto de oração com a família, ou mesmo sozinho, diante dela, oferecendo a casa a Deus e pedindo paz, proteção, sabedoria e união. Uma oração simples pode ser assim, com palavras do seu jeito, sem fórmula mágica. Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o centro desta casa. Abençoa nossa família, cura o que está ferido, fortalece o que está fraco, dá-nos um coração humilde para pedir perdão e coragem para recomeçar. Que a Tua cruz nos lembre, todos os dias, do Teu amor e da nossa vocação de amar também. Guarda-nos de toda confusão e guia-nos na verdade. Só isso, feito com fé sincera, já muda o clima interior, porque reorganiza a casa por dentro. A cruz volta a ser farol, não enfeite. E aqui entra uma chave que protege você de cair na superstição de novo. Não tente compensar colocando cruz em todo canto. Em vez disso, cuide bem das que você tem. Uma cruz bem colocada e bem venerada vale mais do que 10 cruzes esquecidas. Se você quiser ter mais de uma, ótimo, desde que cada uma esteja em lugar digno, limpo, estável, e cumpra o papel de elevar o coração. No quarto das crianças, por exemplo, uma cruz acima da cabeceira pode ser muito boa, desde que não fique baixa, nem em local de batidas, e que seja apresentada aos pequenos com carinho e explicação. No quarto do casal, é saudável escolher uma posição que não gere constrangimento e nem faça a cruz virar algo ignorado por desconforto. Em corredores, pode funcionar bem desde que esteja bem fixada e não seja atingida por portas. O critério sempre é o mesmo: visibilidade, respeito, cuidado e coerência. Agora eu quero te dar um alerta que salva muita gente de um círculo de ansiedade espiritual. Depois de reorganizar a cruz, não fique procurando sinais imediatos como se fosse teste.
A mudança mais profunda é interior. Às vezes a paz volta rápido, às vezes ela volta aos poucos, porque Deus também trabalha no tempo e na maturidade de cada um. O que você precisa observar é se a casa está caminhando para mais oração, mais caridade, mais paciência, mais perdão, mais verdade. A cruz não serve para você controlar a vida. Ela serve para você lembrar quem te sustenta quando a vida escapa do controle. E isso, por si só, já é uma proteção imensa. Se você fizer só uma coisa hoje, faça esta. Não deixe a cruz escondida e esquecida. Tire-a do lugar de tralha. Dê a ela o lugar de honra que corresponde ao que ela significa. E ao fazer isso, aproveite para fazer também um gesto de reconciliação dentro de casa, nem que seja pequeno. Uma palavra mais calma, um pedido de desculpas, uma decisão de rezar antes de dormir, um compromisso de evitar certas discussões que só ferem. A cruz não é decoração. Ela é convite diário a viver diferente. E eu vou te pedir algo bem simples, porque isso ajuda muita gente. Quando você terminar de ajustar a cruz na sua casa, volta aqui e comenta "ajustei" e me diz onde você colocou, sala, corredor ou cantinho de oração. Se você conhece alguém que tem uma cruz esquecida em gaveta ou largada num canto, compartilha esse conteúdo com carinho, porque às vezes a pessoa ama a Deus, mas está vivendo com o sagrado empurrado para as margens sem perceber. Depois de tudo que conversamos, fique com isto no coração: Deus não procura um detalhe para te acusar. Ele te chama de volta ao essencial. A cruz não é amuleto nem enfeite. É memória viva de Cristo, escola de reverência e convite à oração, ao perdão e à confiança. Se você encontrou alguma cruz em lugar inadequado, não se culpe. Corrija com serenidade, reposicione, limpe e devolva a ela um lugar digno, para que sua casa volte a olhar para o alto. E eu termino abençoando você e sua família. Senhor Jesus, visita este lar com tua luz, dá-nos paz, unidade e proteção, cura o que está ferido e afasta toda confusão. Pela intercessão de Maria e São José, guarda esta família no caminho do bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.